Eu gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, no capítulo 14, e concentrarmos a nossa atenção nos versos de 12 a 26. A partir do verso 12, nos diz assim a palavra de Deus. Então Jesus disse ao que o tinha convidado: quando você der um banquete ou jantar, não convide seus amigos, irmãos ou parentes, nem seus vizinhos ricos. Se o fizer, eles poderão também, por sua vez, convidá-lo, e assim você será recompensado. Mas quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos. Feliz será você, porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa virá na ressurreição dos justos. Ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhe: feliz será aquele que comer no banquete no reino dos céus, ou banquete do reino de Deus. Jesus respondeu: certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo já está pronto. Mas eles começaram, um por um, a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Outro disse: acabei de comprar 5 juntas de bois e estou indo experimentá-las. Por favor, desculpe-me. Ainda outro disse: acabo de me casar, por isso não posso ir. O servo voltou e relatou isso ao seu senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou a seu servo: vá rapidamente para as ruas e becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito, e ainda há lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama o seu pai, a sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Vamos orar ao Senhor, buscar do Senhor entendimento dessas verdades ao nosso coração e vida. Pai amado, nos colocamos na Tua presença nessa manhã de domingo, dia que o Senhor separou para a exclusividade Tua, para que descansemos na Tua presença. Dia que o Senhor reservou para que o Teu amado Filho vencesse a morte ressurgindo dos mortos. E desde então a Tua igreja entendeu o 4º mandamento que apontava para esse descanso, quando tiraria do peso dos nossos ombros a condenação, os nossos pecados e culpas, e colocaste sobre o Teu Filho. Ele carregou naquela cruz os nossos pecados e venceu a morte, nos trazendo o descanso, a vida eterna. E o Senhor agora convida a todos nós a celebrarmos isso. E estamos na Tua presença nesta manhã para bendizer o Teu nome, nos alegrarmos no dia da ressurreição, no dia do nosso Redentor amado, celebrar, Senhor Deus, a vitória do Cordeiro sobre a morte, bendizer ao Senhor e agradecer por tudo o que o Senhor tem feito na nossa vida. Tu és um Deus bondoso e não nos abandonaste à nossa própria sorte. Amaste-nos a ponto de enviar o Teu Filho, se intrometer na história humana e redimir um povo para Ti. Estamos aqui porque reconhecemos isso, Senhor, porque nos arrependemos da nossa condição de pecadores, porque confiamos e cremos em Jesus Cristo
e o seu sacrifício como mérito e justificativa para nos limpar das nossas culpas. Louvado seja o teu nome por isso. Recebe a nossa adoração, Senhor, que parte de corações conscientes e sinceros dessa verdade. Fala ao nosso coração nesta manhã de hoje, abre nosso entendimento, que o teu Espírito Santo possa nos conduzir a toda a verdade, Senhor Deus. Passe por cima das limitações humanas e aplique essas verdades ao nosso coração. Desafia-nos, abre nosso entendimento e move o nosso desejo e vontade para viver para Ti. É o que nós te pedimos em oração, em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor Deus. Amém. Meus amados, haverá um dia, como nós cantamos aqui, aquele cântico segundo o Rei da Glória, haverá um dia glorioso em que o Senhor Jesus virá. Naquele dia haverá o fechamento da história como nós a conhecemos. Será um dia de grande lamento, pois Deus pedirá contas a todos os homens do que fizeram com a vida que Deus lhes concedeu, de como agiram, se viveram as suas vidas para Deus ou para si próprios. Será um dia de juízo, quando muitos serão lançados definitivamente na condenação eterna. Por outro lado, será um dia de grande alegria para os salvos, para aqueles que entenderam o que foi feito naquela cruz, para aqueles que se arrependeram da sua condição de pecadores em rebelião contra Deus e voltaram-se para o Senhor e buscaram nele o perdão de seus pecados. Esse dia, esse evento histórico é chamado de várias maneiras nas Escrituras. É chamado de dia de juízo, do juízo, dia do Senhor, né? Dia da vinda de Jesus, né? É um dia esperado, né? Por aqueles que receberam a revelação e a promessa do Messias. Há vários títulos, né, para esse dia, várias referências bíblicas. Aqui no texto de Lucas e também de Mateus, o texto paralelo, no capítulo 22 de Mateus, é referido como as bodas do Cordeiro, como o banquete que Deus preparou e convidou os homens a vir sentar à mesa no reino de Deus. Enquanto esse dia não chega, como nós cantamos aqui, Jesus virá um dia e estabelecerá com glória e poder o seu reino de forma definitiva, né? Começou quando veio na cruz de forma humilde e agora virá em glória para fechar a história e para as bodas do Cordeiro com a sua noiva, a igreja. É uma figura do mundo oriental, semítico, quando o noivo veio pela primeira vez falar com o pai da noiva, pagar o resgate pela sua noiva, e Jesus Cristo veio, pagou o resgate, deu a sua própria vida na cruz para ter a igreja noiva que ele mesmo escolheu. E essa igreja somos nós, aqueles que foram chamados pela graça de Deus no decorrer das suas vidas. Ele virá a segunda vez, agora pagou o preço, volta para preparar lugar. Assim acontecia na cultura semítica, e de repente o noivo vinha para buscar a sua noiva quando tivesse tudo pronto. E essa figura é usada para mostrar que essa será a dinâmica de Deus. Jesus já veio a primeira vez, pagou o resgate da noiva, deu a sua própria vida, um preço muito caro. Foi para junto do Pai, falou para os seus discípulos: eu vou preparar-vos lugar e voltarei para buscar vocês. E então ele virá a segunda vez, e a igreja, a noiva de Cristo, as pessoas que entenderam isso, vivem as suas vidas na expectativa de que esse dia aconteça. A morte para o cristão não é algo penoso como era sem conhecimento de Cristo. Hoje eu entendo que a morte é a minha passagem dessa vida aqui para a presença de Deus. Ou isso vai acontecer na minha vida, ou o Senhor voltará antes, naquele glorioso dia que Ele virá buscar a sua igreja. Isso, por Lucas e por Mateus, Mateus principalmente chama isso das bodas do Cordeiro, da festa de casamento que acontecerá e que o Senhor convida as pessoas a estarem presentes.
É nesse contexto aqui que o nosso texto vai ser importante nas nossas vidas. Enquanto esse dia não chega, esse dia tão esperado, Deus estabeleceu que a noiva se reunisse para adorá-lo no dia do Senhor, a fim de antever esse gozo eterno que acontecerá de forma definitiva quando Cristo voltar. Isso é o culto solene. É isso que representa as reuniões dominicais da igreja. Quando todos os domingos nos reunimos aqui para celebrar esse dia, para antever o gozo dos céus. Feliz a pessoa que entende isso, que não tem o domingo como um dia de religião cristã, que vai para a igreja porque isso é uma tradição. Feliz a pessoa que vem para a igreja com o coração latejando e alegre, na expectativa de adorar a Deus e ter um gozo diante da vida corrida, da vida que nos toma tanto, que nos causa tantas angústias. Eu tenho um dia de descanso, de gozo na presença de Deus, quando eu experimento um pouco daquilo que vai acontecer na vida do Senhor e na eternidade. Isso é o que significa o culto solene. E quando eu venho com essa consciência e com esse espírito, né, eu saio daqui renovado, cheio. Né? Eu não sei vocês, mas essa semana, apesar do descanso que eu tive, apesar da alegria de mais um ano de vida, a gente às vezes fica pesado. Esses meses que passaram, esse distanciamento da casa de Deus, do ajuntamento solene, faz mal. Pelo menos a mim me faz mal. E quando a gente chega na igreja, quando eu cheguei aqui hoje e vi, né, a igreja não está cheia, né, porque a gente não pode estar cheio, mas pelo menos tem gente. Né? Nós passamos aqui meses pregando para uma câmera. É terrível isso. Isso não é igreja. A gente fazia isso na tentativa de alimentar o coração dos crentes que estavam impedidos de reunir-se para adorar a Deus, de trazer uma mensagem ao coração deles, mas isso não é igreja. Igreja é isso. Quando a gente se reúne como noiva de Cristo para bendizê-lo, louvá-lo e agradecê-lo por aquilo que ele fez. E nós corremos o risco, por isso eu me ative a pregar sobre isso nessa manhã, porque nós corremos o risco da acomodação, de achar que da sala da minha casa eu posso ser alimentado e acompanhar, e isso é suficiente para mim. Eu queria chamar a sua atenção para esse texto, porque esse texto fala exatamente disso. Enquanto o dia do Senhor não chega, a nossa alegria e o banquete que o Senhor nos chama a gozar, a antever esse gozo eterno, é aqui, no culto que prestamos a Ele. Né? Referência colocada na lei do Senhor, no 4º mandamento, de que eu vou trabalhar minha vida durante 6 dias e fazer todas as minhas atividades outras, mas o 7º dia é do Senhor, é um dia de descanso. E no Antigo Testamento esse sábado, ou Shabá, do hebraico, que significa descanso, apontava para esse dia da vitória de Jesus sobre a morte, da ressurreição do Senhor. Quando a igreja do Novo Testamento entendeu que no primeiro dia da semana representava essa nova história, quando o Senhor venceu a morte e cumpriu o 4º mandamento, então se reuniram a partir desse primeiro dia da semana para tomar a ceia, para adorar a Deus, para cultuar ao Senhor solenemente. O culto solene no dia do Senhor é então oferecido como antecipação daquele glorioso dia, para manter acesa a chama de gratidão nos nossos corações. Para que a gente não se esqueça, né, do nosso noivo, do preço que ele pagou na cruz pelo nosso resgate e salvação. Por isso eu gostaria de chamar a sua atenção para esse texto que nos ensina que como tratamos o convite de Deus ao culto, que é essa antecipação das bodas, seremos também tratados pelo Rei, quando ele voltar em glória para buscar a sua igreja. E eu me preocupo muito, porque tenho visto nesses dias de isolamento, de restrições e de impedimentos, que muitos cristãos, e até mesmo líderes e pastores, se acomodaram, né, e não cuidaram do que Deus colocou na sua lei como sendo o convite
à adoração e a estar na presença de Deus como noiva do Cordeiro. No contexto onde o nosso texto se encontra, Jesus havia falado aos ouvintes sobre a porta estreita, no capítulo 13, né? No contexto mais amplo, ele está falando sobre a porta estreita. Essa porta estreita conduz aos céus a presença de Deus. E muitos ficarão de fora, diz ele. Veja o verso 22 do capítulo 13 até o verso 30 comigo aqui. Depois Jesus foi pelas cidades e povoados e ensinava, prosseguindo em direção a Jerusalém. Alguém lhe perguntou: Senhor, serão poucos os salvos? Ele lhes disse: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinastes em nossas ruas. Mas ele responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Afastem-se de mim, todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão do Oriente e do Ocidente, do Norte e do Sul, e ocuparão os seus lugares, a mesa do reino de Deus. De fato, há muitos que serão primeiros e primeiros que serão os últimos. É uma repreensão que ele está falando à nação de Israel, ao povo de Israel, que foram primeiros, que receberam a revelação, que foram alvos da promessa, e agora estavam endurecidos e indiferentes a Deus. E Jesus traz essa palavra de advertência àqueles que se acostumaram com as coisas de Deus, e que não mais a valorizam, não mais são importantes e imprescindíveis para a vida deles. Ele está arrumando, não é? Preparando o espírito para o texto que nós vamos expor aqui. Depois disso, vemos seu lamento sobre Jerusalém e seus habitantes duros. Jesus chora sobre a cidade de Jerusalém, chora porque os judeus endureceram o coração a ele. O verso 31 em diante do capítulo 13 diz isso. Naquela mesma hora, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e lhe disseram: saia e vá embora daqui, pois Herodes quer matá-lo. Ele respondeu: vão e dizer àquela raposa: expulsarei demônios e curarei o povo hoje e amanhã, e no terceiro dia estarei pronto. Mas preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo de suas asas, mas vocês não quiseram. Eis que a casa de vocês ficará deserta. Eu lhes digo que vocês não me verão mais até que digam: bendito que vem em nome do Senhor. E aqui ele diz: quando eu vier em glória, aí vocês vão perceber, mas será tarde demais. Essa é a advertência de Jesus. Aqueles que não valorizaram a sua vinda, o seu amor, a sua morte na cruz. Depois disso, entra no capítulo 14, Jesus está à casa de um fariseu. E ele, na casa do fariseu, acusou o legalismo ao curar um homem doente num sábado. O verso 1 ao verso 6 nos diz isso. Certo sábado, entrando Jesus para comer na casa de um fariseu importante, observavam-no atentamente. À frente dele estava um homem doente, com o corpo inchado. Jesus perguntou aos fariseus e aos peritos na lei: é permitido ou não curar no sábado? Mas eles ficaram em silêncio. Assim, tomando o homem pela mão, Jesus o curou e o mandou embora. Então ele lhes perguntou: se um de vocês tiver um filho ou um boi,
e este cair num poço no dia de sábado, não irá tirá-lo imediatamente? E eles nada puderam responder. Até aí, eles haviam desvirtuado o sentido do dia do Senhor. E colocaram várias leis de proibição. Como aquele dia se tornou um dia, em vez de ser um dia agradável e de prazer na presença de Deus, se tornou um dia pesado, de proibições, onde as pessoas estavam preocupadas no que podiam e no que podiam fazer. E Jesus então reprova esse legalismo e esse desvirtuamento do dia que seria um dia de prazer e alegria, e não de pesar. Por fim, ele orienta a não fazer coisas só para quem pode retribuir. E aí ele entra nesse texto. Antes, um pouco, do verso 12 do verso 7 ao verso 11, ele faz isso, né? Ele traz esse ensinamento, porque ele notou, diz o verso 7, como os convidados, naquele banquete na casa do fariseu, como os convidados escolhiam os lugares de honra à mesa. Jesus lhes contou esta parábola. Quando alguém o convidar para um banquete de casamento, não ocupe o lugar de honra, pois pode ser que tenha sido convidado alguém de maior honra do que você. Se for assim, aquele que convidou os dois, a você e o amigo de maior honra, né, virá e lhe dirá: dê o lugar a este. Então, humilhado, você precisará ocupar o lugar menos importante. Mas, quando você for convidado, ocupe o lugar menos importante. De forma que, quando vier aquele que o convidou, diga-lhe: amigo, passe para um lugar mais importante. Então você será honrado na presença de todos os convidados. Pois todo que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Então Jesus traz esse ensinamento ao observar esse comportamento normal das pessoas de quererem os melhores lugares e os lugares de honra. Ele diz: não faça isso para você não ser humilhado. Prefira ser humilde e você será exaltado por Deus. Então, chegamos no nosso texto. Uma das pessoas, ao ouvir essa palavra do Senhor, esse conselho do Senhor, fez essa afirmação: se é assim, feliz será aquele que comer no banquete do reino de Deus. O verso 12, né? Então Jesus disse ao que tinha convidado: quando você der um banquete ou um jantar, não convide seus amigos. Aí você entende o contexto de Jesus. Não convide seus amigos, não convide as pessoas ricas, seus vizinhos ricos, seus parentes ou irmãos, porque se o fizer assim, eles poderão também convidar você em retribuição, e você será recompensado. Mas quando você der um banquete, faça-o para quem precisa. E aqui é o desafio do cristianismo, né? Quando der um banquete, convide os pobres, os aleijados, os mancos, os cegos. E interessante que quando Jesus coloca isso, ele está chocando a sociedade de sua época, porque as pessoas que tinham algum tipo de deficiência eram considerados como indignos na sociedade. Eles não conviviam no meio da sociedade. Eles ficavam à parte, marginalizados nas periferias das cidades. E você vai ver isso em todos os evangelhos. Pessoas que eram cegas ou paralíticas, ou leprosas, ou que tinham algum tipo de deficiência, eles tinham que cobrir sua deficiência e não conviver com as pessoas sãs ou sadias. E essas pessoas eram encostadas. Jesus disse: olha, faz o seguinte, são essas pessoas humilhadas, menosprezadas pela sociedade, tidas como indignas, que precisam do favor. Se você tem condição de fazer alguma coisa para alegrar o coração de alguém, faça para essas pessoas necessitadas. Se você não quer retribuição, né, faça. Se há uma atitude voluntária de coração para fazer o bem a quem precisa, olhe para essas pessoas que são desprezadas.
feliz será você, porque estes não têm como te retribuir. A sua recompensa virá então da ressurreição dos justos. É Deus quem vai te recompensar. E o verso 15, então, ao ouvir isso, um dos que estavam à mesa com Jesus disse-lhes: então, se for assim, bem-aventurado e feliz será aquele que comer do banquete dos justos no dia da ressurreição, no banquete do reino de Deus. E aí é por causa disso, desse diálogo que provoca esse questionamento, que Jesus então passa a contar a parábola onde eu queria concentrar com vocês a atenção. Né? É exatamente aqui, nesse momento, né, que eu queria tratar sobre esse tema. Como Jesus vai falar sobre isso, como nós tratamos o convite do rei de estar na presença dele em adoração, nesse banquete espiritual que é o culto solene, que antevê o gozo da glória do dia do Senhor. Como nós tratamos o convite do rei define como seremos por ele tratados no dia glorioso do Senhor. E eu queria chamar a sua atenção exatamente porque eu tenho visto que nós relaxamos ou nos acostumamos, ou não tomamos por importante a reunião solene a Deus. Eu gostaria de destacar aqui o convite às bodas do Cordeiro, feita pelo Senhor no texto, a pouca importância dada por muitos convidados a esse convite, o convite estendido aos de fora e o tratamento que Deus dá aos convidados que não valorizaram o convite do rei. Vamos ver, então, no verso 16, concentre a sua atenção comigo aqui, quando o convite é feito. Jesus, então, respondeu. Certo homem estava preparando um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora de começar, enviou seu servo para dizer aos que haviam sido convidados: venham, pois tudo está pronto. O banquete está preparado. Venham para a presença de Deus. Talvez seja interessante a gente observar a narrativa de Mateus, para que a gente complete ou entenda melhor o que está acontecendo. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 22, dos versos 2 a 4, por favor, para a gente acompanhar esse texto paralelo que trata do mesmo momento, numa perspectiva de um escritor diferente, que está lidando com um público diferente. Veja o que diz Mateus. A partir do verso 1 do capítulo 22. Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. É assim que Mateus coloca. De novo, verso 4, enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Eis assim o convite mais elaborado, colocado por Mateus aqui. Deus chama os homens à salvação. Deus entregou o seu Filho na cruz como um sacrifício pelo pecado das pessoas, do homem. E agora Deus convida as pessoas a virem preparar, ou a virem gozar do banquete preparado. É isso que o texto nos aponta. Deus chama os homens à salvação. Ele revelou a sua intenção redentiva desde a queda no Éden, quando o homem se rebelou contra Deus. Quando Deus usou de misericórdia, dizendo que eu enviarei um nascido da mulher, que esmagará a cabeça da serpente. Desde então, Deus revela de forma progressiva sobre a vinda do Messias, sobre o que Ele tem preparado para resgatar o homem, mesmo sendo um homem indigno. A nação de Israel
de todo o povo do Antigo Testamento, né? Foi a única nação pela qual Deus revelou-se a eles. Deus entregou a sua palavra, Deus manifestou a sua glória, e os outros povos viviam na ignorância. Vocês são convidados especiais a conhecerem a intenção redentiva do meu coração com relação a vocês. Deus convida o ser humano, o homem. Ele enviou seu filho para resgatar a sua igreja noiva, dando a sua vida por ela. É sobre esse banquete preparado que Deus fala. Depois desse convite, nós observamos aqui a pouca importância dada por muitos. Do verso 18 de Lucas até o verso 20, nos diz assim a palavra de Deus: mas eles começaram um por um a apresentar desculpas. O primeiro disse: acabei de comprar uma propriedade e preciso ir vê-la. Por favor, desculpe-me. Então, tem pessoas que estão mais envolvidas ou dão mais importância às coisas, às suas conquistas materiais, aos seus bens. Não é errado o homem sonhar, não é errado o homem ter boas ambições de obter uma casa para morar, de ter uma casa de campo para lazer ou de praia. Isso não é pecado, não é problema isso. Mas quando isso toma o meu tempo que era devido a Deus, quando isso rouba a minha prioridade, quando isso é mais importante do que a reunião solene de estar na presença de Deus com o seu povo, aí eu cometi um erro de dar valor a alguma coisa que é passageira e que não pode ser comparada com Deus. Certa vez eu conversando com uma pessoa amiga, ele dizendo que da alegria que ele estava em comprar uma casa na praia. Estava conseguindo isso e era um momento de alegria para levar a família, para passar o final de semana. Mas, por outro lado, ele dizia: pastor, eu tenho um receio muito grande disso, porque a gente pode se alegrar demais com isso e começar a estender o final de semana e não querer voltar no sábado para a igreja, para o culto a Deus, e começar a ficar por lá mesmo. Eu tenho medo de que minha família se acomode a isso. É uma bênção que pode ser também um risco espiritual para as nossas vidas. E, de fato, é uma verdade. A gente se acomoda com as bênçãos, com os presentes de Deus que Ele nos concede e começa a valorizar mais as coisas do que o próprio Deus. E o texto diz isso, que a pessoa, não, eu não posso ir para o banquete porque acabei de comprar uma propriedade e eu preciso vê-la. Outros diziam, verso 19, acabei de comprar 5 juntas de bois e estou para experimentá-las, por favor, desculpe-me. Se fosse para o contexto moderno, acabei de comprar o carro que eu sonhava, né? Eu preciso, né, dar uma esticada nele, experimentá-lo, não dá para eu ir para a igreja. Verso 20, a coisa vai ficando mais séria ainda. Diz: não, eu me casei, né? Estou de lua de mel, não dá para ir, né? Começo a valorizar mais o meu próprio casamento do que o casamento, do que as bodas do Cordeiro com a noiva dele. Jesus está colocando isso exatamente para chamar a nossa atenção, para testar onde estão as nossas prioridades. Se nas coisas de Deus, se valorizamos mais o convite do Rei do que as nossas próprias coisas. É isso que está aqui sendo posto em jogo. Mateus capítulo 22, se você dá um pulo para lá, para Mateus, do verso 5 ao verso 6, ele vai trabalhar de forma mais forte isso, não é? Dizendo que as pessoas rejeitaram de forma mais veemente o convite, né? Lucas foi mais grego, né? Mais polido, mais educado. O pessoal pedia desculpas: não, eu comprei uma propriedade, não posso ir, ou comprei uma junta de bois, não posso ir, ou acabei de me casar, não posso ir. Mas vejam o que diz Mateus, falando para a nação de Israel e não para um público gentílico e grego, não é? Mas falando para a própria nação de Israel. O verso 5 diz isso: mas eles, ao receberem o convite, não lhes deram atenção e saíram, um para o campo, outro para os seus negócios, e o restante, agarrando os servos, maltrataram e o mataram. Rejeitaram. E aqui ele está falando a respeito dos profetas,
que viam e convidavam as pessoas e exortavam quando as pessoas estavam se secularizando com as coisas do mundo. E eles rejeitavam então os profetas porque lhes acusavam a consciência. E lhes maltratavam e chegaram até a matá-los. O rei ficou irado. Mas não vamos entrar aqui ainda na ira do rei, só no final. Então, poucas pessoas dão importância às coisas de Deus, se acostumam com essas coisas e começam a valorizar mais os seus próprios projetos pessoais do que o próprio projeto redentivo de Deus. Começam a viver para si e não viver para Deus. E veja que esse foi o grande problema nosso lá no Éden. Deus nos criou e criou o ser humano para a glória de Deus. E a raça humana lá no Éden resolveu viver para a sua própria glória e não para Deus. Foi isso que lhe foi proposto e é assim que nós vivemos. Nos ocupamos, nos preocupamos, priorizamos, damos mais importância às nossas coisas. E Deus é usado como aquele que pode nos dar essas coisas que nós valorizamos. Usamos Deus como servo, em vez de tê-lo como Senhor. É tão comum isso no meio evangélico dos nossos dias. Você é filho do rei. Não admita absolutamente nada de derrota na sua vida. Requeira, exija. Quando a Bíblia diz completamente outra coisa. Os que se exaltam serão humilhados. E os que se humilham diante de Deus serão exaltados. É sobre isso que o texto nos adverte e nos chama a atenção. Quando o rei, ou quando o dono daquela casa toma conhecimento dessa falta de importância, dessa rejeição àqueles a quem ele convidou, ele diz aos seus servos para saírem às ruas, nos becos, nas praças e convidar a todas as pessoas consideradas indignas por esses religiosos. Vejam o que diz o texto no verso 21 a 23. O servo voltou e relatou isso ao rei, ao Senhor. Então o dono da casa irou-se e ordenou a seu servo: vá rapidamente para as ruas, para os becos da cidade e traga os pobres, os aleijados, os cegos e os mancos. Disse o servo: o que o Senhor ordenou foi feito e ainda tem lugar. Então o Senhor disse ao servo: vá pelos caminhos e valados e obriguem-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados e não vieram provará o meu banquete. Eu fico brincando com os diáconos aqui. Vivemos dias de restrições e o terrorismo político que se fez acerca dessa pandemia, desse vírus, adoeceu muita gente. E tem muita gente amedrontada, tem muita gente com medo, tem muita gente que ficou com psicose, além daquilo que é necessário. Temos que ter cuidado? Sim. Temos que ter regras sanitárias? Sim. Temos que cuidar da nossa saúde e vida e dos outros? Sim. Mas quando isso passa a ser uma neurose na minha vida, e quando isso me impede de poder viver para Deus e cultuá-lo, aí tem alguma coisa errada. E eu preciso rever isso, porque eu sei do terror que foi tocado nas pessoas. Por gente que não tem preocupação ou dignidade alguma pelo ser humano. E que usa de uma situação como essa para ter vantagens políticas ou financeiras ou econômicas. Infelizmente, vivemos num país assim. E aqui o Senhor diz, olha, saia para a rua e convide aqueles que esses que foram convidados consideram indignos. Convide essas pessoas para vir ao meu banquete. Saia pelas ruas. Pobres, aleijados, cegos e mancos. São aquele grupo de pessoas que eram tidos como ralé, párias, pessoas que deveriam ser tiradas do convívio social. É um subgrupo que deveria viver nas periferias e não nos melhores lugares da cidade. Todos que vocês encontrarem nas ruas, nos becos,
Mateus capítulo 22, verso 10, diz: gente boa e gente má, convide e chame. É interessante quando Jesus apareceu e se apresentou no meio dos religiosos fariseus, eles o acusavam de sentar à mesa com publicanos e pecadores, se sentar à mesa com prostitutas. Então, diziam, ele não é Messias coisa nenhuma, ele não é profeta coisa nenhuma, porque ele se junta com a ralé. Era essa a acusação feita a Jesus. E é esse o choque de Jesus a essas pessoas. Vocês foram convidados, a vocês foi dado o privilégio de receber de Deus a revelação, a promessa do Messias, e vocês rejeitaram o Messias. Vocês crucificaram o autor da vida, diz Pedro, num sermão dele em Atos capítulo 2. João diz, ele veio para o que era seus e os seus não receberam. Então o senhor da festa, o dono da casa, o rei, diz, saiam à rua, aos becos, às esquinas e convide todo tipo de pessoa para que eles venham à minha festa. É interessante o verso 29 do capítulo 13, que nós lemos aqui, quando estávamos entendendo o contexto, Jesus diz que pessoas virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, de todos os lugares, e ocuparão os seus lugares à mesa. De fato, há muitos que serão primeiros, de fato, há últimos que serão primeiros e primeiros que serão últimos. O convite é estendido aos indignos. Os que se acham dignos serão rejeitados. E aqui nós vamos para a última parte da exposição do texto. O tratamento de Deus aos convidados que não valorizaram o convite do rei. O verso 24 nos diz que então o Senhor disse aos seus servos, vá pelos caminhos e valados e obrigue-os a entrar, para que a minha casa fique cheia. Eu lhes digo, nenhum daqueles que foram convidados anteriormente provará do meu banquete. Então estarão no banquete, não estarão no banquete dos céus, serão excluídos da lista de convidados. Capítulo 28, e o 29 que eu acabei de ler, ali haverá choro e ranger de dentes, quando vocês virem Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Pessoas virão de todos os lugares do Oriente, do Ocidente, do Norte, do Sul, e ocuparão os seus lugares à mesa do rei. Outros ocuparão esses lugares. E Mateus, capítulo 22, verso 7, vai nos dizer que não somente isso, mas Deus destruirá aqueles que não valorizaram o convite. Mateus nos diz isso no capítulo 22, no verso 7. Ele nos disse que o rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Nós estudamos no mês de julho, o sermão profético de Jesus em Marcos, e como essa profecia foi cumprida na destruição de Jerusalém e do templo, na invasão do Império Romano no ano 70, quando foi destruído e queimado toda a cidade de Jerusalém e os judeus dispersos por todo o mundo. O texto termina com uma conclusão de Jesus no verso 25 e 26. E ele disse, uma grande multidão ia acompanhando Jesus, ouvindo esse seu ensinamento, e este, voltando-se para eles, disse, se alguém, a conclusão é essa do que eu falei, se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Vejam bem, o texto não está dizendo que eu vou passar, porque eu aceitei a Cristo, eu vou passar
a desvalorizar ou não dar importância aos meus pais. O texto não está dizendo isso. Nem a minha esposa, nem aos meus filhos, nem aos meus irmãos. O texto não está dizendo isso. Ao contrário. A Bíblia diz que eu devo honrar os meus pais, amar a minha esposa, amar os meus filhos, meus irmãos. Não é? Mas o texto está dizendo, se vocês amam mais ao pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, do que a mim, não é digno de ser meu discípulo. E mais, se você amar até a sua própria vida, mais do que a mim, não é digno de mim. Então, eu olho para esse texto e me sobe uma anteninha na minha cabeça, de pessoas que estão, não quero nem pensar em ir ao culto para adorar a esse Deus, antevendo as bodas do dia do Cordeiro, porque a minha saúde, eu preciso cuidar. Claro que você precisa cuidar da sua saúde. Claro que você precisa ser uma pessoa prudente. Mas se isso for mais importante do que Deus, do que a obediência a Ele, do que a gratidão a Ele, do que o prazer de adorá-lo e cultuá-lo, tem alguma coisa errada na sua vida. Jesus diz, você não pode ser meu discípulo. Eu tenho dito a vocês aqui do cuidado e da atenção que nós precisamos ter nos dias que nós vivemos. Porque toda essa onda aqui pode vir claro e evidente de pessoas e autoridades, mas por trás disso tem o inimigo das nossas almas, tentando fazer o que a Bíblia diz que acontecerá nos últimos dias. O amor de muitos por Deus esfriará. Começarei a dar importância muito mais a coisas, a minha própria vida, do que a Deus. E aqui a advertência do texto vem, se alguém ama mais a sua própria vida do que a mim, não pode ser meu discípulo. Eu trago aqui algumas aplicações diante disso. Mas antes eu queria até ler um texto que eu estava vendo esses dias e achei muito interessante, do Max Lucado, sobre aquela experiência de Moisés quando liderava o povo no deserto e quando Deus se rebelou, se irou contra o povo por causa da idolatria do povo. Deus disse a Moisés, vá com esse povo, eu não irei. Eu vou te dar as bênçãos, vou te dar o poder, você vai conduzir esse povo, mas se eu for, eu vou destruir esse povo. E Moisés faz uma oração a Deus. Veja o texto do Max Lucado, esse pregador americano, em uma de suas mensagens conta que uma de suas lembranças favoritas diz respeito ao tempo em que ele era uma criança e esperava o retorno do seu pai do trabalho. Max relata que quando seu pai chegava em casa, ele tomava o chapéu do pai, colocava na cabeça, entrava dentro das botas texanas e corria para comer o que havia ficado de resto em sua marmita, ou na marmita do seu pai. Depois eles passavam um tempo brincando juntos e Max se sentia como um verdadeiro cowboy. Mas, diz Max, imagine se em alguma ocasião o seu pai dissesse para ele, Max, eu nunca mais voltarei para casa, mas sempre enviarei para você o meu chapéu, minhas botas e minha marmita. Aliás, eu enviarei para você todos os presentes que você quiser, mas você nunca mais verá a minha face. Como um verdadeiro filho se sentiria diante daquele impasse? Certamente ele choraria e se entristeceria, pois presença é mais significativa do que presentes. Na verdade, todos aqueles objetos só tinham qualquer valor para o pequeno Max por causa da presença do seu pai. Sem ele, eles seriam meros objetos. Infelizmente, conclui, há muitas pessoas, até cristãos,
se satisfazendo e correndo atrás dos presentes de Deus, sem desejar ardentemente a sua presença. Por isso, em determinado momento, eles encaram a insatisfação, o vazio e a angústia, pois presente sem presença resulta em agonia. Moisés compreendeu bem isso quando liderava o povo de Deus e por isso em sua oração disse ao Senhor: se tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. E Deus lhe responde: a minha presença irá contigo, eu te darei descanso. O que é mais importante para você? O que tem sido mais importante para você na vida? O que de fato você valoriza na sua vida? É a pergunta que eu queria deixar para você, para a sua reflexão nesta manhã de hoje. E aplicando aqui aos nossos corações, eu queria falar primeiramente às pessoas que por causa dessa pandemia deixaram de vir aos cultos. Se acomodaram em apenas assistir. Estão mais atemorizadas com a possibilidade de contraírem o vírus do que estarem reunidos cultuando a Deus nas bodas do Cordeiro. Cuidado. Cuidado. Também queria falar para aquelas pessoas, tem acontecido um fenômeno muito interessante. A gente tem sido procurado aqui, durante a semana, nos gabinetes pastorais, por várias pessoas, que exatamente nesse período de pandemia, encontraram a graça de Deus através das transmissões das nossas pregações e cultos. E alguns nem crentes eram, e foram tocados exatamente por isso. E quando souberam que abriu o culto, foram aqueles que começaram a se inscrever primeiramente. E agora procuram para dizer: eu quero me tornar parte dessa igreja. O que é que eu faço? Enquanto, por outro lado, tem muitos que são da igreja e não têm vindo por medo. Pode acontecer um fenômeno, como alguns estudiosos têm pesquisado e dito que vai acontecer. Quando voltarem, tomarem coragem para voltar, vão se sentir peixes fora d'água. Porque vão encontrar uma igreja toda diferente, de novas pessoas. Então, aqueles que foram atraídos pelo convite nesse período de pandemia e vieram com o desejo de conhecer e adorar o Rei, bem-vindos. Venham, desfrute do reino. Sejam alcançados por essa graça maravilhosa. Vocês serão acolhidos, instruídos e amados aqui. E eu queria, em último lugar, sei que talvez não haja aqui, mas podem me ouvir, aos pastores e líderes que se acomodaram nesse isolamento e que não cuidaram do rebanho que lhes foi confiado pelo noivo. Estudos dizem que muitas igrejas serão abaladas, porque não houve esse cuidado e essa assistência, esse acompanhamento. E as ovelhas desamparadas buscaram em outros lugares e encontraram bons pastos e disseram: opa, a gente tem enfrentado um problema aqui, que a gente está num dilema, não sabe o que fazer com esse problema. É interessante, antes da pandemia, os nossos canais tinham 20 mil seguidores, em média. Agora são 50 mil depois da pandemia. E quando nós começamos a transmitir a escola dominical, fazer grupos, pessoas entraram, a classe de Fundamentos da Fé Reformada, que tinha em média 80 pessoas presenciais, passou a ter 250 pessoas acompanhando virtualmente. 95 era daqui de Recife, o resto todo de fora do Brasil e do mundo. Aí agora, quando a gente vai voltar ao normal, ao presencial, o pessoal reclama: não, por favor, pastor, o senhor vai abandonar a gente? E a gente de todo canto, eu digo: mas como é que a gente vai fazer? Você é uma igreja virtual? É um dilema que a gente vive, porque a gente não quer estimular pessoas que não frequentem uma igreja presencial.
Mas também, por outro lado, a gente quer alimentar pessoas que estão com sede da palavra. Esse fenômeno de pandemia vai trazer uma coisa diferente para os nossos dias agora. Como fazer? Eu queria dizer aos pastores, cuidem do rebanho que Deus lhes confiou. Mantenham aceso no coração dessas pessoas paixão pelas bodas do Cordeiro. Não se acomodem, não se acostumem, não achem que pandemia é momento de descanso e de férias para vocês. O trabalho dobra para a gente. Então, cuidado para que a advertência do Senhor Jesus nesse texto não venha cair sobre nós. Que a gente ame estar na presença do Senhor. Que a gente queira adorar esse Deus e bendizer a Ele, antevendo o gozo do dia glorioso de Cristo Jesus. Que Deus possa colocar isso no nosso coração, trazer graça e nos abençoar.